Deus te deu uma palavra. Fala para a pessoa do seu lado, Deus te deu uma palavra. Deus te deu uma palavra. E isso requer responsabilidade, isso também requer compromisso, temor dentro de nós. Deus deu uma palavra para cada um de nós. Eu quero convidar vocês a irem comigo no livro de Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7. Uma vez que você assim o encontrar, se coloque de pé em nome de Jesus. Amós, capítulo de número 7. Um dos profetas menores, possivelmente alguns vão ter mais dificuldades de encontrá-lo, mas você que é da escola dominical, meu Deus, quero ver se você vai achar rápido, né? Amós capítulo 7, o Bruno já achou, ele é fé. Amós capítulo 7, uma vez encontramos, coloque de pé, vamos ler comigo, a partir do verso de número 14, Carlão. Amós capítulo 7, verso 14, diz a palavra do Senhor. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem seguidor de profeta, mas criador de gado e cultivador de sicômoros. Verso 15. Mas o Senhor me tirou da criação de gado. O Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Eu vou ler uma outra versão que é minha aqui, que está na minha Bíblia. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetize ao meu povo Israel. Feche os olhos, Senhor, fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar, querido. Enquanto você vai se sentando, fala para a pessoa mais uma vez ao seu lado: Deus te deu uma palavra. Veja, Amós tinha uma grande missão: ser profeta. Porém, quando nós olhamos para o texto, sabemos que ser profeta não é algo muito fácil. Ainda mais alguém que era um boiadeiro, um criador de algumas versões ovelhas, né? Mas era boiadeiro. Era também cultivador de sicômoros, de uma forma objetiva, ele colhia figos. Ele não tinha o perfil de profeta, muito menos algum parentesco com algum profeta. E nem fazia escola de profetas, que nós vemos isso lá mais anteriormente com o profeta Elias e Eliseu. Mas ele não tinha nada, ele não tinha aparência, ele chegava no ambiente, não aparentava nunca ser um profeta. Mas ele se tornou profeta, não por opção, porque ele mesmo vai dizer no verso 15, mas o Senhor me tirou da criação de gado. Não foi algo que ele escolheu, Ione. Deus tirou ele dali e disse: você vai ser um profeta. É como se ele dissesse diante de Amazias: olha para mim, eu sou um cara do campo, cuido de boi, fico colhendo figueiras aí nas árvores, olha para mim, eu não pareço ser um profeta, mas Deus me tirou de lá. Deus me tirou de uma vida que eu estava acostumado e tenho prazer para estar aqui diante de vocês. Ser profeta não é algo fácil, ainda mais para Amós. Podemos lembrar na Bíblia que Moisés não queria ser um, começa a colocar desculpas para Deus escolher outro. Podemos lembrar também de Jeremias, que também pediu para não ser profeta. O lado bom do ser profeta, o bônus do profeta, é o fato de que ele está muito próximo de Deus para ouvir a sua voz e assim profetizar, ser boca de Deus. O ônus é que nem sempre a mensagem a ser transmitida é uma mensagem boa, né? E aí você prega isso, você gera um incômodo nos outros. Não é à toa que Jesus vai dizer: Israel, Israel, vocês que matam, perseguem os que eu envio a vocês, que são os profetas. Então, Jeremias vai dizer para o Senhor, em Jeremias 1,6: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino, escolhe outro, eu não. Vá a outra pessoa, porque ser profeta não é fácil. Mas Deus pega um homem do campo, um boiadeiro, e diz: eu escolhi você, e eu tenho uma palavra para você, que será dita dentro do templo,
para os sacerdotes ouvirem e para o rei ouvir. Eu escolhi você. Difícil. Difícil. É interessante que Paulo vai dizer para nós que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. É o que Deus gosta de fazer. Ele pega você nas suas limitações e diz: eu tenho uma palavra para você. Eu vou dar algo para você e você estará encarregado disso. E talvez você se olhe no espelho e diga: mas Deus, eu tenho limitações. Eu sou totalmente desatento, eu sou ruim no falar, eu não tenho essa beleza de quando alguém chega, nossa, que pessoa diferente. Provavelmente eu não tenho a beleza dos irmãos de Davi, eu não chego no ambiente e as pessoas já olham e me admiram. Pelo contrário, eu sou o menor de todos. Mas lá Deus diz: eu escolhi você e eu tenho uma palavra para você. E é isso que Deus faz. Ele pega um homem que cuida de jumentos, chamado Saul, e o torna rei de Israel. Ele pega um gago e coloca ele como líder de uma multidão de gente. É isso que Deus gosta de fazer. Mas eu quero falar sobre um conflito, Reinaldo, que Amós tem aqui. Amós tem dois conflitos. E eu preciso falar desses dois conflitos porque ele tem muito a ver com esse processo que nós iremos iniciar dos 40 dias. O primeiro deles é o conflito que Amós tem com Deus. E não é um conflito fácil. É uma tensão muito grande. E eu quero que você compreenda que Amós era um judeu que amava a nação e amava o seu Deus. Por isso ele foi escolhido. E por esse motivo pesava o seu coração a mensagem, Luciana, que ele tinha que transmitir ao povo. E eu quero explicar para vocês como funciona isso. Como que eu digo para a nação que eu amo que Deus está vindo julgá-lo? Como é que eu transmito essa palavra? Olha o peso que Deus coloca sobre mim. E Deus deu para Amós 3 visões. A primeira dela está no verso 1. Amós 7, verso 1, diz o seguinte: o Senhor Deus me mostrou o seguinte: ele formava gafanhotos quando brotava a relva da primavera, depois da colheita do rei. Verso 2, depois eles terminaram de devorar a relva da terra. A primeira visão que Deus dá para Amós é: Amós, eu estou formando gafanhotos, que eu quero, após a primeira colheita, dizimar com todos os plantios. Eu quero acabar com os plantios, porque o povo é um povo que tem mirado demais. E a visão de Amós gera uma aflição dentro dele. Deus está planejando limpar os campos e tirar todos os alimentos. E ele é um homem do campo. E ele sabe que depois da primeira colheita, o que vier é para o povo, para alguém como ele. E no seu coração a aflição aumenta e ele entra em desespero. Senhor, se depois que o rei tomar, se depois que a primeira colheita for para o rei, o que sobrar é nosso, o Senhor vai tirar isso de nós? Como que isso vai funcionar? Essa safra não pode ser destruída, isso é nosso, Deus, não faça isso. Mas Deus está irado. A tristeza toma o coração de Amós. Então Amós, no verso de número 2, começa a orar desesperadamente: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará a Jacó? Pois ele é pequeno. Veja que o profeta orou para o Senhor perdoar o povo. Deus perdoou? Não. Deus não perdoou. Verso 3, desculpa. Diz o seguinte: então o Senhor se arrependeu disso e disse: isso não acontecerá. Deus não perdoou, ele adiou um fim que há de acontecer. Porque você orou, e eu amo a sua vida, porque você orou com todo o seu coração, Pedro, eu vou adiar, mas eu não vou perdoar. O coração de Amós se sente um pouco mais calmo. Depois
dessa visão, a Bíblia conta para nós que Amós sai com esse sentimento: Deus suspendeu o castigo. Mas aí Deus dá uma outra visão para esse homem, do fogo devorador. Verso 4 diz que assim me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e também uma parte da terra. Veja, Deus nos apresenta algo curioso nessa visão, porque na primeira visão que Amós tem, o que Deus faz é criar gafanhotos para uma destruição que eles vão fazer. Porém agora, na segunda visão, o que Deus está dizendo é que sou eu que vou lá e vou queimar. E automaticamente isso entra no coração de Amós com um desespero. Quando ele ouve isso, quando ele tem essa visão, primeiro o gafanhoto, Deus cessou, agora vem a chama, vem um fogo, vai acabar com os plantios, com a ovelha, aquilo que ele gostava de colher vai acabar, não haverá mais água, Deus vai queimar uma boa parte, e o coração dele entra em desespero. O que Amós faz? Ele começa a orar desesperadamente e ele percebe, Deus não perdoou, mas cessou. O que eu irei pedir de novo? Senhor, verso de número adiante. Então, verso 5, eu disse, Senhor Deus, cessa, eu te peço. Quem levantará a Jacó? Pois é pequeno. Senhor, não faça isso. Cessa esse fogo, pelo amor de Deus. Olha, nós somos pequeninos, somos fracos, ninguém consegue levantar a gente. Quem tem força para se levantar depois da sua ira sobre nós? Senhor, eu sei que nós erramos. Veja, em nenhum momento a oração de Amós é dizer, Senhor, Deus da aliança. Ele não tem essa ousadia, porque Deus é um Deus de aliança, de fato. Mas será que o povo tem cumprido com a sua parte nessa aliança? Ele nem é ousado a dizer isso. O que ele pede é, Senhor, cessa, eu te peço, essa vinda do gafanhoto. Senhor, eu te peço, por favor, não vem com seu fogo, pare ele agora, como diz a minha versão, cessa o teu fogo. Então Deus é tomado por um sentimento de graça diante da oração de Amós. E verso 6 vai dizer, e o Senhor se arrependeu disso, nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Meu desejo era o gafanhoto, te dei a visão, mas a sua oração, Damiana, mexeu comigo, eu vou cessar. Depois Deus dá uma segunda visão, e aí ele ora de novo, e Deus diz, olha, tá bom, eu não vou fazer isso. Poderia acabar aí, né? Mas tem uma terceira visão. A terceira visão, ela é mais pesada. Todas elas são, mas essa terceira eu acho que acaba o assunto. Verso 7. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando o prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse, que fez tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então o Senhor disse, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com espada contra a casa de Jeroboão, o rei de Israel na época. Você sabe que o prumo é uma ferramenta incrível, né? Ela é usada para deixar a parede reta. Aleluia, você que é da construção. Se você pegar o prumo e ver que aquela parede linda, vamos supor que essa parede de ponta a ponta, se ela estiver torta, o prumo mostrar que está torta, o que você faz com a parede? Derruba ela inteira. Mas pastor, essa parede demoramos o dia inteiro aqui. Uns homens vieram, ralaram, tiver até churrasco, né? Para depois, né? Quem faz mutirão. Tem certeza? Meu amigo, pergunta para o engenheiro, se não está no prumo, derruba. E é o que Deus está dizendo para Amós, lamento, mas assim como a parede tem que ser destruída, eu estou dizendo que o povo não passou no prumo. Isaías capítulo 28, verso 17, Deus diz, farei do juízo a régua e da justiça o prumo. O prumo de Deus é a sua lei, e Ele mede as pessoas para ver
Quantos estão alinhados com a sua palavra para verificar o seu caráter, a sua conduta, a sua vida de santidade? Ele passou, promoveu, derruba. Não tem conversa, derruba. Assim como o engenheiro vai olhar para o muro, ele não vai olhar o seu esforço, que você comeu churrasco, que você acordou cedo, derruba. Porque o resultado disso é uma destruição maior depois. Derruba. Infelizmente, Amós entra em desespero mais uma vez. Porque o que Deus está dizendo é: eu não passarei por ele. O que Deus está dizendo para Amós: Amós, na primeira visão você orou pedindo para eu cessar, cessei. A segunda visão você pediu para eu também não atear fogo, adiei. Mas dessa vez, eu quero que você entenda, o prumo já foi passado, eles foram reprovados. Dessa vez, eu vou ter que ir. E nesse momento, Amós não ora mais. Porque até para Amós, ele sabe que uma parede que o prumo não está alinhada, tem que cair. Imagina o coração desse homem. Imagina como que ele se sentiu uma vez que ele ama a nação, ama Deus, e ele está diante de uma situação complicada, em que ele vai ter que lidar com isso emocionalmente, e depois ele vai ter que falar isso lá para o pessoal, que aqui agora, aqui é só ele e Deus. Aí eu te pergunto, que saudade que dava de cuidar dos bois. Às vezes quando eu li esse texto eu ri, porque eu me lembro que quando eu era membro na igreja do Catete, eu tinha minha vida de liderança, aquilo outro. Eu nunca gostei muito de, sabe, naquela igreja a gente precisa de alguém. Fernando, é o que você sobrou, vá. Aí tinha que ir, né? Eu me lembro que na primeira semana de seminarista em São Paulo, eu sempre estava à disposição, estava falando com o pastor Wesley aqui agora, eu sempre estava à disposição do pastor, né? Que precisasse me chamava, tinha oração às 3, eu estava, madrugada eu estava em tudo. E eu me lembro que depois de um mês e pouco, eu sentei com um amigo meu e falei o seguinte: que saudade de ser membro. Como era bom ser membro, meu Deus do céu. Nossa, se eu soubesse, meu Deus do céu. É o que Amós talvez esteja sentindo nesse momento. Nossa, que saudade de ser boiadeiro. Aquela vaca que me dava problema, eu amo ela agora. Porque nesse momento eu vou ter que lidar com uma situação difícil. Como que eu reclamava quando eu estava desatento, pisava no negócio da vaca, mas hoje, que saudade. Porque a mensagem que Deus está me dando é difícil demais. Antes, a preocupação era com os bois, agora é com a ira de Deus para com Israel. Antes, a preocupação era para com os lobos, para os outros animais que poderiam pegar os seus lobos, as suas ovelhas, mas agora a preocupação é com a reação do povo quando ele pregar essa palavra. É um conflito que Amós vai ter que lidar com o julgamento de Deus diante da sua amada nação. O conflito que Amós vai ter que lidar com Deus diante de algo que ele ama, que é o seu povo. Mas Deus está dizendo: Amós, não passarei adiante, já passei o prumo, acabou o assunto. Você sabe que diante dessa primeira parte, do primeiro conflito, eu quero dizer uma coisa que é certo. Ou vocês vão ficar extremamente incomodados. 2, ou vocês vão ficar com muita raiva de mim. Ou 3, vocês vão acordar. Eu espero que não sejam com raiva de mim. Porém, é o que eu aprendi, o que eu repasso para a eternidade, para toda a vida. Eu prefiro vocês com raiva de mim indo para o céu, do que sorrindo comigo indo para o inferno. Posso ouvir um amém? Quando eu oro para esse texto, esse conflito de Amós para com Deus deve ser o mesmo que o nosso. Quando a palavra do Senhor diz o que há de acontecer na sua vinda,
Quando a palavra do Senhor fala sobre o inferno, quando a palavra do Senhor dita hoje em Gálatas capítulo 5, como estudamos na escola dominical, que fala sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito, quando a palavra declara a nós quais são os fins daqueles que cometem divisão, adultério, isso e aquilo, ira, inimizade, qual é o fim desses que não estão passando pelo prumo? É o inferno. E a minha pergunta é, por que eu não estou como Amós, desesperado, ao saber que tem pessoas que eu conheço, que olhando a palavra hoje, não vão estar com o Senhor no céu? Que conforto é esse que eu tenho, que me deixa em crise ao saber que eu tenho amigos que eu como, que eu tomo café junto, que eu converso, que a gente viaja junto, mas que eu sei que se o prumo passar, vai para o inferno? Essa é a crise de Amós. O gafanhoto, o fogo, o prumo foi dado como visão a Amós, e o que ele fez? Ele entrou em desespero, orou desesperadamente. A Bíblia fala para mim, enquanto para você, que o lugar daqueles que não creem é o lugar de choro e ranger de dentes. É um lugar terrível. Mas eu como, eu converso, trabalho com pessoas que, de acordo com a palavra, estão indo para esse caminho. Mas como eu me sinto? Satisfeito. O Senhor é um Deus que adia a sua ira. A primeira coisa que essas visões nos ensinam é que Deus adiou sua ira 2 vezes. Na terceira já não deu mais. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem orado pelos seus amigos que são perdidos? Você tem orado pelos seus parentes que não creem no Senhor? Você tem orado por pessoas, pastor, ele é de uma outra religião, é de uma outra fé. Não deixe de orar por ele. Peça para que Deus venha com graça. Deus vai com o seu amor, vai com sua graça sobre a vida deles. Porque a tua oração pode adiar o fim da vida de alguém. A tua oração pode mudar o destino de alguém. Você crê nisso? A sua oração com fervor, com amor, com graça, pode mudar o destino de alguém. E é isso que Amós está nos ensinando. Senhor, eu oro, eu clamo, cessa isso. E a percepção é que nós não sabemos quanto tempo durou de uma visão a outra, mas uma coisa é certa: se você orar para os que estão perdidos, Deus há de trazer resposta para a vida deles. Como dito, o primeiro conflito é com Deus. E o segundo, agora, são com os homens. Veja que agora que ele entendeu, que ele assimilou, que ele respirou, que ele orou, que ele clamou e Deus já deu o veredito, agora ele precisa ir lá dar essa mensagem. E agora que o couro come. Por isso que não é fácil ser profeta. Mas diga mais uma vez para a pessoa ao seu lado: Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Ouça isso. Agora ele tinha que ir para Betel transmitir essa palavra com muito temor e temor. Deus mandou Amós para profetizar a destruição do povo e a morte do rei. Olha que ousadia! A destruição do povo e a morte do rei. Não era uma mensagem fácil de pregar. Uma coisa é como Jonas chegar diante de uma cidade de Nínive e dizer: se vocês não se converterem, o fogo de Deus virá sobre vocês. Uma coisa é você chegar na rua e pregar para um perdido, para um bêbado, para um drogado, que se você não se converter, não se arrepender dos seus pecados, a ira do Senhor virá sobre vocês. E outra coisa é pregar na igreja, para crente. Vai lá, irmão, continua esse caminho para ver se Satanás não te dá um abraço no final da vida. Posso chegar num bar, como sempre fiz, e chegar para todo mundo, bêbado e drogado: ó, se não se converte para ver se Deus não te leva. Se converte para ver se Satanás não puxa tua perna. Fala isso para um crente. Que isso, pastor? Deus me conhece. Deus sabe quem eu sou. Deus conhece a minha vida. A palavra diz que eu já estou salvo. Lá vai Amós lidar com crente, pessoas que sabem de Bíblia, arrogante que só. Lá vai Amós, um boiadeiro com aparência de campo, para a cidade grande.
Lá vai Amós. Não é trazer uma mensagem simples, é uma mensagem de destruição. A Bíblia conta para nós que o homem do campo foi pregar a mensagem de Deus para o rei, para o povo, e adivinha o que aconteceu? Ele criou inimizade, sim ou não? É claro que sim. Amazias era o sacerdote encarregado de repassar o que era dito no templo para o rei Jeroboão. Amazias ouve a mensagem de Amós e vai direto e manda essa mensagem para o rei. Verso de número 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas essas palavras. Ele já está declarando, está conspirando contra você aqui no centro da casa de Israel, onde tudo acontece, onde a palavra de Deus vem, onde é o centro de tudo. E eu quero te dizer que essas conspirações, Pedro, não vai acontecer nada disso não, tá? Não tem como. Aí verso 11, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. O rei nem se deu o luxo de ir lá. O rei nem quis sair do seu luxuoso palácio para ir lá falar com Amós. Ele nem se preocupou em contestar ou talvez questioná-lo. Você acha que eu, príncipe, rei, melhor dizendo, vou sair do meu palácio para ir falar com um boiadeiro? Eu não. Nunca. Esse cara não sabe nem falar direito. Olha como que ele se veste. A minha vestimenta é de rei. Não. Então ele manda uma palavra bem direta para o sacerdote Amazias. Manda esse colhedor de figo embora. Manda esse boiadeiro de volta para a casa dele. Amazias chega diante de Amós, o profeta, e vai dizer algumas palavras, e eu quero que você fique atento a isso. Verso de número 12. Depois de Amazias disse a Amós: vai embora, vidente, retira-te para a terra de Judá, e ali vai ganhar o quê? O pão da vida, e lá profetiza. Verso de número adiante, ele ainda diz: de agora em diante não profetizará mais em Betel, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Primeiro, volta no verso adiante, vidente. Isso é uma ofensa. Você é um vidente, não é uma profecia que você está dando não, isso são suposições. Você é um sonhador. Amazias olha para Amós e diz que essa mensagem não passava de fruto da imaginação dele. O que você está falando não tem sentido. Você é um vidente, um sonhador. A segunda coisa que ele fala: foge, vai embora. O que ele está dizendo é: Amós, para mim, você é um covarde. Que com certeza, se o rei estivesse aqui, você não teria coragem de dizer isso na cara dele. Foge, vai embora. Para mim você é um covarde. Verso 3, aliás, terceira coisa, ali come o pão. O que Amazias deu a entender é que Amós estava ali simplesmente por um trocado. Na verdade, você veio aqui comer o pão daqui, você quer comer com o rei, você quer a atenção dos outros. Você não está aqui porque realmente Deus te enviou, você está aqui por interesses. Um homem do campo, boiadeiro, coletor de figo, está aqui por interesse, só pode ser interesse. E por fim, ele vai dizer em Betel: daqui por diante não profetizes mais. Amazias mandou Amós embora e ordenou que não voltasse, pois o santuário que ele estava era da elite, era das pessoas importantes, de pessoas com cargos. Você consegue ver o rancor que estava no coração daquele sacerdote? Porque quando o sacerdote ouve isso, essa repreensão de Deus para o povo que não passou no prumo, Deus está exortando o sacerdote, ele não aceita isso. Pois bem, como você imagina que Amós ficou depois de uma fala dessa?
que estava no campo, vivendo a vida dele de boiadeiro, estava em paz com o mundo, em paz com Deus, e Deus tira ele de lá e diz: eu tenho uma palavra para você. E ele recebe essas revelações, ele entra em crise, porque ele ama aquela vida que ele vivia, ele ama a sua terra, ama o seu povo, ama o plantio, ama viver uma vida maravilhosa com Deus, de tranquilidade. E agora Deus deu uma palavra: olha, não vai ter mais plantio, vou tacar fogo em tudo, vocês não, Israel não passou no prumo, eu preciso vir com castigo. E ele, com o coração cheio de lágrimas, ele vai para Betel, chega lá e começa a pregar. As pessoas ouvem ele e dizem: você é um covarde, você está aqui porque tem interesses, para mim você é um sonhador, lunático. Como é que você acha que ele se sentiu? Mas a maneira como ele responde é a maneira que eu quero meditar com vocês essa manhã. Verso de número 14. Então Amós responde. Você pode ler bem alto comigo esse verso? 1, 2, 3. E Amós respondeu a Amazias. Bem alto. Eu... Verso adiante. Mas o Senhor... Amados, ultimamente, quando o diabo nos acusa, nos chamando de medrosos, de covarde, sabe o que a gente faz? A gente abaixa a cabeça e sai correndo. Ultimamente, estamos pedindo desculpas porque nós cremos em Cristo Jesus. No meio de rodas, que um que fala que é bandista, outro é isso, outro é católico, outro é aquilo, parece que a gente tem medo de falar que nós somos crentes. Aquele velho crente 007, ninguém sabe quem ele é um espião no meio de um povo. Ultimamente, nós estamos sendo calados, nós estamos sendo olhados e confrontados e dizendo: vocês são alienados, vocês estão acabando com a paz no mundo. Diante de muitos confrontos, muitos correm e poucos fazem o que esse boiadeiro fez. Calma aí, não me acusa não. Eu estou aqui porque Deus tem uma palavra, e daqui eu não vou sair sem dizê-la. Não vem falar de mim não, porque eu estou aqui por causa de uma palavra que eu tenho para dizer. Tem muita gente fugindo, mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos parar na frente dos nossos acusadores e vamos dizer: nós temos uma palavra de Deus. O pessoal viu amém por isso? Gente não foge, crente não foge. E aqui esse texto mexe comigo, porque o que eu estou vendo é que diante do profeta está um sacerdote. E aqui é uma crise. Estamos ouvindo Amazias, o sacerdote, falando com o profeta. E tem uma coisa aqui que talvez passe desapercebido. Primeiro, um sacerdote é escolhido por uma linhagem. Não se nasci, eu quero ser sacerdote. Não é assim não. No tempo, é só quem faz parte da linhagem de... E lá está o sacerdote Amazias, olhando para um boiadeiro, porque para ser profeta, meu amigo, você não precisa fazer parte de linhagem nenhuma. Você pode ser gago, pode ser cego, você pode ser medroso como Gideão, você pode ser um covarde que corre e tem medo: pastor, eu não sei falar, eu não sei agir. Você pode ser um pastor de ovelha, pode ser, como aqui o próprio texto apresenta a nós, um boiadeiro, um colhedor de fio, pode ser o tudo, qualquer profissão. Então nós estamos falando de alguém que vem de linhagem de sacerdote e um homem simples. Nós estamos falando aqui de alguém que estuda, se dedica, se entrega da sua vida ao sacerdócio, que é lindo. E nós estamos falando aqui com um cara que simplesmente cuidava de boi, que tinha cheiro de curral. É disso que eu estou falando. Cheiro de mato, é isso. E do outro lado, alguém com uma vestimenta pomposa, com um andar diferente, que quando ele andava as pessoas tinham que abaixar a cabeça. O sacerdote diante do profeta. Nós estamos falando aqui de um homem que vivia próximo do palácio, e de um homem que vivia com os animais, no campo, sem luxo, um com vestimenta simbólica
e o outro com a vestimenta do campo. É disso que nós estamos falando. Quando Amazias se coloca diante do profeta, é isso que ele coloca. A palavra do sacerdote é para agora, e a palavra do profeta só vai ser profecia de fato quando se cumpre, porque profecia só é profecia quando se cumpre. E aí ele está dizendo, a minha palavra é para agora, a sua palavra é para quando vier a se cumprir, e talvez nem se cumpra. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês em nome de Jesus. As palavras de Amazias mostram desprezo à pessoa de Amós, mas Amós não carrega um título, ele carrega a palavra de Deus. Então quando o sacerdote está diante dele, ele diz, eu tenho um título, e o profeta olha e diz, calma aí, eu tenho uma palavra de Deus. E isso é muito mais poderoso do que qualquer título que você possa me dar. Isso é muito mais fascinante, qualquer coisa que você possa me dizer. Eu tenho uma palavra de Deus, e não importa se a minha geração é assim, se o meu pai foi isso, se a minha mãe foi aquilo, não tem o menor interesse. A verdade é, Deus me tirou do campo, me trouxe aqui, porque eu carrego a palavra de Deus, e eu tenho algo para te declarar hoje. Amazias carregava título, não se preocupava mais em agradar, se preocupava muito mais em agradar o rei Jeroboão do que a Deus. E aquele jovem homem chamado Amós, ele tinha uma vida do campo, e quando Deus o chamou, ele se preocupou muito mais com o que Deus tinha para falar, do que com as ofensas de outras pessoas. Amós, um boiadeiro, catador de figos do campo, chega no meio da casa de Israel para trazer uma mensagem. Quando ele confronta, as pessoas olham com uma ira absurda. Então confrontam Amós, e o que ele faz? Ele diz, olha, Deus, volta esse texto aqui para mim, verso 14 aqui, ele não diz, ele não defende, olha, eu não sou fujão, eu não vim aqui querer comida, eu não sou sonho, ele não diz nada disso. Parou para pensar que às vezes a gente se defende de coisas que a gente não é. Aí o fulano falou que você é isso, você é, não, então fica quieto. Não é verdade? Misericórdia, né? Para de gastar energia e tempo com coisas que você sabe que você não é. O diabo te acusa disso, mas Deus me chama de filho. Gasta tempo com isso não, irmão. Ai, pastor, é que eu fico incomodado. Irmão, em nome de Jesus, acorda. O que Amós faz é, olha, eu não vou gastar o meu tempo aqui questionando as suas acusações. A única coisa que eu vou te dizer é, Deus me deu uma missão e eu vou cumpri-la. Não vim com títulos diante de vocês, eu vim com uma palavra que Deus mandou eu dar para vocês. E é isso que me importa, nada mais além disso. Deus tem uma palavra para você, crê nisso? Deus tem uma palavra para você. Talvez você me pergunte, pastor, qual é a palavra? Pega sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Essa é a palavra. Vai pelo canto. Qual palavra? Que palavra é essa que Deus tem para mim? Gente, aqui. Ai, pastor, eu vou orar a semana inteira para que Deus venha com o anjo e fale comigo. Pastor, eu vou orar para que Deus me dê visão como deu para Amós. Cuidado com o que pedes. Mas de qualquer maneira, veja, a palavra já é Deus te deu de Gênesis, Apocalipse, muitas palavras para você dizer a alguém. E a nossa crise é que a gente sabe qual é o fim, qual é o caminho, e a gente fica quieto. Mas a gente já falou desse conflito, eu quero caminhar com vocês dizendo que, irmão, sinceramente, eu não pago preço de oração para fugir. Eu não vou à igreja todo domingo, eu oro todo dia, para quando o diabo aparecer na minha frente eu sair correndo, não. E eu espero que você também não. Eu não espero de forma alguma que quando alguém me acusar de algo, tudo aquilo que eu tenho colocado em oração, eu comece a falar o que eu quiser. Não, eu não faço isso. Porque eu pago um preço, né, Simone, para ter postura. E não fugir como um medroso, um covarde, porque às vezes nos acusam de coisas que a gente nem sabe, nunca fizemos, nunca estivemos lá. Mas coloca a gente na história. Misericórdia, não gasta tempo com isso não. Esquece. Irmãos, sinceramente, o que
Amós está dizendo para Amazias é o que eu e você temos que dizer diante das pessoas que se colocam como dificuldade diante de nós, pessoas que se opõem a nós, ou se opõem à nossa fé, se opõem a que nós cremos. Nós temos que falar: olha, calma aí, dá licença, eu tenho uma palavra para você. A Bíblia está dizendo que se você não se arrepender de todo o coração, e não é um arrependimento de aparência não, eu estou falando de coração interior, Deus não vai se alegrar com você. Ah, mas eu acho um absurdo o que você diz. Ah, mas esse Deus do Antigo... Já ouvi muito isso. Ah, pastor, mas esse Deus do Antigo Testamento, não sei. Eu gosto mais do Deus do Novo. Querida, Deus não é bipolar. Deus não é bipolar, o mesmo Deus do Antigo é do Novo. Para com isso. E a gente fica nessa loucura de... Aí, pastor, falaram na sala de Deus lá, eu fiquei com vergonha, porque todo mundo falou mal. Calma aí, Deus deu uma palavra para você, irmão, você medita nela, está na hora de se posicionar. Mais uma vez, em nome de Jesus, fala para o seu lado: Deus tem uma palavra para você. Eu quero caminhar para o final, fazendo algumas perguntas, e a iniciar Amós foi escolhido. Amós foi escolhido. Um homem do campo, boiadeiro, catador de figos, ele foi escolhido. Quantos querem ser escolhidos por Deus? Na verdade, a pergunta está errada, né? Porque vocês já foram escolhidos. Pastor, eu não vejo a hora de ser escolhido. Irmã, você já foi escolhido. E pelo fato de ser escolhido, você já tem uma palavra que Deus tem lançado na sua vida todo santo dia. Quando você lê a Bíblia, quando você medita nela, Deus está te dando uma palavra nova. Logo, a pergunta que eu quero lhe fazer é: quando Deus escolhe Amós, um homem do campo, um homem na sua simplicidade, ele fugiu? Quando Jeremias coloca diante de Deus: Senhor, eu sou novo, Deus olha para Jeremias e vai dizer: mas o Senhor me disse, não digas que eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quando eu te mandar farás. Pastor, eu sou tímido. Pastor, eu não sei como fazer, eu não sei como falar, eu não sei como mexer, eu não sei. Irmão, qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Pastor, tem tanta gente importante naquele... Eu não sei falar direito, eloquente, eu não tenho esse ensinamento. Meu amigo, um cara que cuidava, põe na tua cabeça, nós que somos aqui da grande cidade, qual a imagem que vocês têm de um homem do campo? Cuidado que o pastor Wesley é do campo, hein? Qual imagem você tem? Às vezes a gente pensa, tem aqueles que são muito do campo, né? Grosseiramente do campo, dizendo que eles têm uma outra mentalidade das coisas. Um dos alimentos que eu me lembro que o homem do campo conheci, eu amo ele absurdamente, figuraça, cabeça dura de Jesus amado. Mineiro, ele comia um prato, Pedro, que eu entrava em desespero. Alguém já ouviu falar de angu com leite? Misericórdia, eu tinha pavor disso. Já pensou, Jandira? Angu com leite. Eu falei: meu irmão, como é que você come angu com leite? Não, eu era da cidade grande, eu nunca comi isso, nunca ouvi falar disso. Meu Deus do céu, não fazia parte da minha comida. E aí eu via ele comendo pé de galinha. Eu falei: misericórdia. A imagem a gente tem gente que ama isso, né? Um dia eu fui na casa da minha sogra, uma panela cheia de pé. Eu falei: ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim. Eu comi da cidade, então a minha mentalidade é outra. Mas a nossa imagem do homem do campo, talvez, é uma visão de alguém antiquado. De alguém que talvez tenha um falar diferente, uma postura diferente. E esse homem que foi chamado nessa visão chegou diante de governadores, de grandes homens com eloquência, com pessoas que respeitavam, e disse: Deus mandou eu vir aqui para dizer que ele destruirá Israel e matará o rei Jeroboão à espada. E olham para aquele homem e diz: quem é você? Volta para o curral. Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Querido, aprenda uma coisa, que a segunda lição que esse texto nos ensina é que, olha a linguagem de Deus para com Amós. Ele usa simbolismo que Amós conhece. Quando ele fala de gafanhoto comendo um alimento, o Amós é um homem do campo. Ele entende isso, não é verdade? Se o pastor Wesley subir aqui, uma vez ele falou isso, eu fiquei assim, perdidaço. Ele foi falando sobre as minuanças
Eu me lembro que ele falou sobre poço, sobre água, que encontrou água. Eu não estou entendendo nada com nada, mas ele é um homem, ele entende isso, não é minha linguagem. Claro que a maioria sabe, também tem a minha ignorância, que eu estou perdidaço, né? Criado aqui no centro, não sei de nada. Mas, de qualquer maneira, tem coisas, se alguém falar sobre animais, a gente vai falar, meu Deus, eu nunca ouvi falar disso, que loucura. Mas por quê? Porque a linguagem que Deus usa para com Amós é do campo. O que acontece com os gafanhotos se eles forem para a alimentação? Zero. O que acontece se vier fogo e destruir tudo? Não tem mais plano, não tem mais nada, nem a água vai ter mais. Vai acabar com os rios, acabando com os rios, não tem mais como você ter o verde do campo, acabou com tudo. Deus usa a linguagem para que aquele homem que possivelmente, obviamente sabe que o prumo é importantíssimo na construção de qualquer coisa. O homem que coloca cerca, o homem que entende disso. E aí eu fico pensando, qual é a linguagem de vocês? Pastor, eu preciso pregar para o meu marido. Eu não sei como. Qual a linguagem que ele gosta, que ele entende? Usa a linguagem dele. Qual a linguagem que o seu primo entende melhor? Pastor, ele gosta de jogos de videogame. Usa a linguagem então, dá um jeito. Porque a gente tem que aproveitar a oportunidade que nós temos para falar de Jesus para as pessoas. E na melhor linguagem possível. Esse é o pensamento, e olha como que Deus é fascinante. Amós, eu vou revelar a você visões a você, que você vai compreender bem. Porque se eu chegar para Amazias e revelar isso para ele, veja, Deus não escolheu Amazias, Deus escolheu Amós, homem do campo. Se eu revelar para Amós, eu acho que vai ser melhor dessa maneira. Se eu revelar para Amazias, talvez ele ainda não vai compreender. Porque para alguém que vive na cidade, do lado do palácio, tem coisas que ainda não entram. Eles não entendem o peso disso. Qual a última vez que você teve que encarar confrontos e ao invés de você ficar ali e dizer, calma aí, Deus me deu uma palavra, eu tenho que falar isso, essa é a minha postura, eu sou cristão. Ao invés de você se posicionar dessa maneira, você saiu correndo. Irmãos, Deus chamou um homem que na nossa visão, talvez se chegasse aqui e pregasse, a gente ia olhar para ele e falar, mas o que esse homem vai falar hoje? O que vai sair de um cara desse? Que fala, uai, o que vai sair de um cara desse, que fala gago, que é tudo gago na hora de falar como Moisés? O que vai sair de um menino como esse, como Jeremias, que é colocado para falar diante de grandes homens? Não é o título que eu tenho, mas é aquilo que eu carrego. E se tem algo que eu carrego como essência na minha vida, é que eu tenho uma palavra de Deus. Deus me lançou uma palavra e eu vivo debaixo dela. Deus lançou na sua vida palavras. Quer ver uma coisa? Qual o texto que você mais ama? Eu gosto de fazer essa pergunta. Qual o texto bíblico que você mais ama? Qual foi a última vez que você pegou esse texto e disse para alguém, deixa eu te compartilhar um texto bíblico? Qual a última vez que você fez isso? Você sabe por que eu estou trazendo isso para vocês, irmãos? É porque nós estamos próximos. Falta uma semana para nós iniciarmos os 40 dias de propósito. E existem pessoas que nós sabemos que infelizmente estão indo para caminhos que, irmãos e irmãs, é triste. Nós conhecemos isso. Nós conhecemos alguns caminhos. Pastor, tem um primo que não perdoa o outro. Olha, sinceramente, de acordo com a palavra, é difícil falar. Pastor, eu tenho um filho que não perdoa a esposa. Sinceramente, se ele continuar com essa amargura no coração, vai ser difícil. O que você está fazendo em relação a isso? O que você está fazendo em relação a isso? É por isso, irmãos, que a palavra de hoje para você é que Deus tem uma palavra para você. Deus te deu algo. Pega isso e compartilhe com as pessoas o máximo que você puder. E se você tem algum medo, alguma insegurança, o que Deus colocou no meu coração com esses 40 dias de propósito, e nesse especial, é da identidade essa devocional. Essa devocional é isso. É você ensinar o outro a diariamente ler um texto. Diariamente ter uma mensagem ali. E você, como homem e mulher de Deus, o que você vai fazer? Eu vou orar por essa vida. Senhor, cessa a sua ira. Senhor, eu clamo em nome de Jesus, que a tua palavra me disse hoje pela manhã, que aqueles que não
dão frutos, o Senhor vai jogar fora. Senhor, quando eu olho para a vida do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, das pessoas do meu trabalho, Senhor, eu vejo que eles serão lançados fora, mas eu oro hoje, eu clamo agora para que o Senhor cesse a tua ira e dê momentos de graça sobre eles. Senhor, me dê uma oportunidade, me dê um momento, Senhor, envie anjos na vida dessa pessoa, alguém que possa falar ao coração. O Espírito Santo de Deus testifica do pecado dessa pessoa. Esse tem que ser o nosso clamor, irmãos, porque Amós tinha uma vida tão boa, tão maravilhosa. Às vezes as pessoas falam assim: a ignorância é uma benção. Estava tudo ótimo, estava tudo maravilhoso, estava tudo na bênção. É igual eu falei no começo: como eu sinto falta de ser membro. Sabe quando você antes bebia à vontade, se converteu, e aí você está ouvindo lá do altar, e o Espírito Santo está dizendo: para de beber. E aí você fala: meu Deus, se eu não tivesse me convertido, eu continuaria bebendo. Mas o Espírito Santo disse que eu não posso mais. Então é uma luta. É isso. Mas nós conhecemos a palavra. Tem alguém que você conhece, que precisa de uma palavra de vida? Levanta a sua mão. Então é você que vai levar essa palavra, porque Deus deu uma palavra para você. Deus deu uma palavra para você. Você crê nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar junto comigo. Senhor, nessa manhã nós queremos primeiro te dizer, Senhor, que se nós fugimos, nos perdoe, porque hoje, depois dessa palavra, depois desse alimento, nós vamos nos portar como Amós, não para ficar debatendo com o que diz a nosso respeito, mas para declarar de uma vez por todas: Deus me deu uma palavra, eu tenho uma missão e eu vou cumpri-la. E não importa, Senhor, se eu estou em uma roda de pessoas que não creem em Deus, se em algum momento falarem algo, eu preciso ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, dizer: calma aí, você está entendendo errado. O Deus que eu conheço é um Deus de justiça, misericórdia. Senhor, me dê sabedoria para saber falar. O Senhor falou com Amós com o simbolismo que ele entende. Senhor, me ensina a usar palavras, linguagem que os outros possam entender. Às vezes nós chegamos e contamos coisas que dá mais confusão do que entendimento. Mas a verdade, Senhor, é que o Senhor vai nos dar estratégia para chegarmos aos nossos e declararmos: eu tenho uma palavra para você. Uma palavra de Deus para você, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Eu tenho algo para dizer a você, ainda que a figueira não floresça, eu tenho uma palavra para você, em nome de Jesus, que 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido se estiver no pé do Senhor. Eu estou passando por um momento de dificuldade, de escuridão, preste atenção que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor colocou palavras em nossos lábios, o Senhor colocou em nosso coração, queima dentro de nós. Tem textos que nós sabemos de cor, mas qual foi a última vez que nós a usamos com alguém? Pai, em nome de Jesus, nos dê a ousadia de Amós. Olha, um homem simples, mas quando falava da palavra do Senhor, ele se posicionava com autoridade. Pai, se o inimigo acusar a gente, que a gente se coloque de pé e diga: olha, eu sou filho de Deus, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Pai, se colocarem falas que nós não dissemos, se nos acusarem de algo, que possamos ficar em silêncio, porque se não há verdade na acusação, nós não temos que gastar energia com isso. Nos dê esse entendimento, esse discernimento, Senhor, e Pai, de uma forma muito especial, nos dê sabedoria para usar esses 40 dias de propósito, com palavras de amor para os nossos. Senhor, eu não quero só dar o livro, eu quero ver se a pessoa está lendo, eu quero orar pela vida dela, eu quero clamar por ela, porque um dos maiores ensinamentos dessa manhã é que quando Deus mostrou para Amós, ele orou, ele clamou e o Senhor cessou a sua ira. Pai, olha para o nosso país hoje, o Senhor vai ver que muitos aqui não estão no prumo mais, Senhor, e a verdade é que nós queremos clamar por essa nação, nós queremos clamar por essas vidas, porque a sua ira está para vir, mas nós oramos: Senhor, cessa a sua ira, porque nós iremos trazer uma palavra para esse povo.
Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã possamos sair com esse entendimento. Nós vamos nos posicionar com autoridade, porque não é o título, não é o saber falar, mas é a palavra do Senhor que eu carrego dentro de mim. Que o Senhor possa nos abençoar de uma forma poderosíssima. Assim nós oramos em nome de Jesus. Todo mundo diz amém, amém. Glória a Deus.